Então nós chamamos já a doutora Selma para tomar lugar à mesa, vai ser a expositora. E o Enzo, que é seu filho, advogado, colega, para também estar aqui tomando lugar à mesa. E já vamos então passar a ela para que ela possa fazer a sua exposição. Muito bem, então eu vou aqui para frente e a gente vai falar sobre cálculo em execução de pena. Bom, na verdade, eu sempre digo que quem faz a faculdade de Direito é porque observou pelas áreas todas qual não tem matemática. Não é verdade? É a primeira razão da nossa opção, não é? Depois a gente até ama de paixão, mas que foi por conta da matemática, foi. Pois é, eu também fui uma aluna mediana na matemática e acabei fazendo o concurso da FUNAP e passei mais de 20 anos fazendo cálculo em execução de pena, vendo matemática, não é? E então, obviamente, eu vou lembrar alguns conceitinhos que são básicos, mas que para a gente é sempre bom de estar revendo, né? Tanto o Código Penal quanto a Lei de Execução Penal fala muito em 1/6 da pena, 1/3 da pena, 2/3 da pena, metade da pena, não é isso? Com exceção à Lei de Crimes Hediondos, que fala em 2/5 e 3/5. Todos os demais cálculos ficam sempre no múltiplo de 6. E aí, como é de manhã, ninguém está com fome ainda, eu sou péssima desenhista, tá? Mas eu vou fazer um círculo aqui só para a gente lembrar que isso aqui é uma pizza. Eu vou dividir muito mal e porcamente em 6 pedaços. Podem pôr uns tomatinhos aqui, aí já fica mais gostosinha, né? Na verdade, se eu tenho, só para a gente lembrar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 de 6, eu tenho 6/6, e 6/6 é igual a 1/2, não é isso? Se eu pego um pedaço só, eu estou pegando um pedaço de 6 pedaços e tenho 1/6. Não é isso? No entanto, se eu pegar 2 pedaços de 6, eu tenho 2 de 6, que, na verdade, é igual a 1 de 3. Ou seja, 1/3 é 1/6 mais 1/6. Fácil assim, né? Mas a gente tinha uma dificuldade em fração na época da escola, não é? Mesma coisa se eu pensar em crimes hediondos. A única coisa é que a pizza, ao invés de ser dividida em 6 pedaços, o legislador foi mais guloso e quis pedaços maiores, não é isso? Então, na verdade, aqui dividi em 5, vamos ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Isso para crimes hediondos eu tenho, que, na verdade, se ele for primário, seria 2, né? Aqui eu tenho 5 de 5, portanto, e também 1/2. Mas se eu pegar 2 pedaços de 5, eu estou pegando 2/5, o que seria o cumprimento para o primário, para a progressão de regime prisional, nos crimes hediondos e equiparados. Ou, se eu pegar 3 pedaços de 5, eu tenho os 3/5 para o reincidente específico em crimes hediondos e equiparados para a progressão de regime prisional. Não é isso? A gente esquece essa coisa óbvia, né? E por isso que eu resolvi lembrar, tá bom? Porque eu precisei aprender. Quando eu entrei na FUNAP, eu já advogava há mais de 10 anos e precisei aprender o que era fração, né? Porque realmente tinha ficado lá no meu passado longínquo, não é isso? Muito bem. E, para isso, a gente tem alguns dados que tornam fácil o cálculo numa execução penal. Se eu for pensar em 1/6, eu vou pôr aqui pena 1/6. E tem uma tabelinha tranquila de se fazer para utilizá-la.
eu tenho que cada 6 anos de pena, 1/6 é 1 de 6 dividido por 6 dá 1, portanto, dá 1 ano. Não é isso? Se eu tenho uma pena de 1 ano, lembrando que 1 ano tem 12 meses, se eu dividir 12 meses por 6, vão me restar 2 meses. Não é isso? Então, 1/6 de 1 ano, 2 meses. Né? Se eu tiver 6 meses, eu tenho 1 mês, e se eu tiver 1 mês, eu tenho 5 dias. Porque um mês tem 30 dias, 30 dividido por 6 dá 5. Não é isso? Se eu quiser saber 1/3, basta eu dobrar. Basta eu dobrar. Não é? Então, por exemplo, na lei de execução penal, a gente fica sempre muito na situação do 1/6. Mas se vocês forem pensar em causas, por exemplo, de diminuição de pena, né, por exemplo, a tentativa, ela reduz a pena de 1/6 a 2/3. E eu preciso saber quanto é isto, né? Então, basta eu dobrar. Se eu somar 1 com mais 1, eu tenho 1/3. Ou seja, 2 anos dá 1/3, porque 1/3 é o dobro de 1/6. E se eu quiser saber 2/3, basta eu dobrar 1/3. Ou tirar do todo, mas eu acho mais fácil dobrar. Não é isso? Da mesma forma, se for hediondo ou equiparado, basta a gente lembrar que para cada 5 dias, se eu estiver falando de 2/5, eu estou falando de 2 dias. Se eu estiver falando de 3/5, eu estou falando em 3 dias. Significa que a cada mês, como um mês tem 30 dias, e se eu dividir 30 dias por 5, eu vou ter 6 dias, não é isso? Então, 2/5 do mês vai dar 12 dias. E se for 3/5, 18 dias. Então, e eu vou dobrando. Se eu quiser saber 1 ano, basta eu multiplicar aqui 12 dias ou 18 dias por 12 meses. Não é isso? E eu vou chegar ao quanto eu preciso no ano. Até aqui tudo muito legal, muito fácil. A questão é a gente lembrar como tirar um valor de outro se eu tenho dia, mês e ano. Não é isso? Então, nós vamos lembrar aqui o seguinte. Eu vou usar esta tabela aqui, do 1/6, que é mais simples, mais fácil, mas é a mesma coisa em relação a crimes hediondos e equiparados. Tá certo? Então, veja, como utilizar esta tabela. Se vocês anotaram aqui, eu sei de cor, faz uns 25 anos que eu repito isso. Não, brincadeira, só faz 20. Enfim, então vamos supor que eu tenho uma pena de 7 anos e 4 meses, em que a pessoa iniciou o cumprimento no dia 13 de março de 2014. E vamos pensar que essa pena tenha sido inicial fechado. Certo? E eu quero saber quando ela terá direito a essa progressão do fechado ao semiaberto. Vocês vão me dizer, bom, mas preciso saber disso, já que a própria vara das execuções faz o cálculo. Se eu não souber fazer o cálculo, eu não posso, eventualmente, contestar esse cálculo. E eu vou mostrar para vocês que tem situações que esse cálculo aparentemente está certo, mas está errado. Tá certo? Muito bem. Então, sempre que é feito em execução penal, ou sempre numa sentença, a gente precisa saber se essa pena foi aplicada corretamente, ou se essa época de progressão está correta. Pense numa pessoa que está presa em regime fechado, 2 dias para ela são 2 dias a mais fechada. Para a gente, 2 dias passa rapidinho, né? As férias de janeiro já acabaram, não é verdade? Quando eu olhei que o nosso feriado ia até o dia 19, falei, oba, já acabou, não é? Então passa muito rápido. Mas para quem está com a liberdade cerceada, principalmente, né? É complicado. 2 dias, 3 dias pode fazer grande diferença na vida dele. Não é isso? Muito bem. Para eu usar essa tabelinha
essa tabela que eu passei aí, fica muito simples, porque eu tenho uma pena de 7 anos e 4 meses. Não é isso? Para usar, basta que eu... E com esses números que eu dei, basta que eu ponha assim, 7 anos é 6 anos mais 1 ano. Não é isso? 6 anos mais 1 ano são 7 anos. Né? E aí eu vou na tabela e vejo que 6 anos, 1/6 se dá em 1 ano, 1 ano, 1/6 se dá em 2 meses. Portanto, 1/6 de 7 anos é igual a 1 ano e 2 meses. Mas eu vou fazer isso com os 4 meses. Como 4 meses é menor que 6 meses, eu vou usar que cada mês são 5 dias. Não é isso? Se fosse 6 meses, seria 1 mês. Mas eu tenho menos de 6 meses. Então, eu vou usar a última aí de que cada mês são 5 dias. Se são 5 dias cada mês e eu tenho 4 meses, basta eu multiplicar 4 vezes 5, 20 dias. E agora eu vou somar isso aqui para a gente saber. Aqui é fácil, porque eu tenho 1 ano, 2 meses, mais 20 dias. Né? Então, eu tenho que 1/6 dessa pena é igual a 1 ano, 2 meses e 20 dias. Não é isso? Muito bem. Agora eu quero saber, em cima disso, quando dará. Então, basta eu pôr a data. Eu vou pôr 13 de março de 2014, mais... Então, vamos fazer assim, só para vocês não se perderem. Dia, mês e ano. Tá certo? Dia, mês e ano, não é dia 13, não é dia? Do mês de março do ano de 2014, não é? Então, porque eu tenho que pôr dia embaixo de dia, mês embaixo de mês, ano embaixo de ano. Na verdade, daria até para a gente trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. Está ruim para você ver, não está? Melhorou assim? Eu vou derrubar isso aqui mais hora, menos hora, portanto, tanto faz a posição que esteja, não é isso? Então, eu vou pôr ano, olha, 1 ano, eu vou pôr no 1. O 1 eu vou pôr na coluna do ano, certo? 2 meses na coluna do mês, 20 dias na coluna do dia. E vou somar. E vou sempre de dia para ano, vou sempre nesta posição. Tá certo? Primeiro somo o dia, depois somo o mês, depois somo o ano. E aí eu somo aqui. 20 mais 13 vai dar 33. Existe mês de 33 dias? Não tem, né? E como o mês legal é de 30 dias, eu vou cortar aqui, vou deixar 3 aqui, e vou passar esses 30 dias para essa coluna. Mas quando ela entrar nessa coluna, ela entra como mês. E 30 dias é igual a 1 mês. Não é isso? Então, eu cortei aqui, passei aqui mais 1. E vou ter 3, 4, 5, 6 de 2015. Certo? Daria 3 de junho de 2015. Só que temos uma coisa a ser lembrada. No Código Penal, se fala que o prazo penal inclui o dia do começo e exclui o do final, não é isso? Lembra dessa regra? Então, eu tenho que fazer menos 1 aqui. Faço menos 1 e, na verdade, o dia efetivamente é dia 2. Porque eu incluí o dia do começo. Tá certo? Então, na verdade, a gente pode complicar isso, mas vamos fazer mais um teste em cima disso, mas vamos sempre com o que é o mais fácil, até porque eu não multipliquei, vamos fazer sempre com o sexto. Depois vocês façam a multiplicação aí para fazer o de 2/5 e 3/5. Então, vejam lá, vamos pegar uma pena mais salgada. Doutor, qual é uma pena mais salgada? O senhor quer, mas 15 anos, crime hediondo, está até relativamente fácil. Foi bonzinho. 15 anos. Hediondo. Mas qual foi o momento que ele cometeu esse delito? 12/1 de 2014. Ou seja, já dentro... Muito bem.
Agora eu chamo meu filho e ele faz o cálculo aí dos 2/3, dos 2/5, né? Mas, na verdade, nós fizemos que a cada mês... Ele é primário ou é reincidente, doutor? Mas judiou, judiou. Tem que ser 2/5, aliás, desculpe, 3/5. Não é que aí judiou da gente, né? Então, vamos lá. Nós fizemos que para cada mês são 18 dias, vezes 12. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. 1 vezes 8, 8. 6, 8, 9, 10, 11. 216 dias para cada ano. Se eu transformar 216 dias, eu estou tentando facilitar aqui, tá? Porque eu não trouxe a tabela do 2/5, o senhor me magoou aqui. Mas daria mais ou menos 200. Dá 9. Aqui. Alguém fez essa conta? Deu 9 anos certinho? Não, deu 9 anos o todo. É isso? Quem fez os 9 anos já direto? É mais ou menos isso. Ah, você, meu filho, fez. Ah, por isso que eu trago o filho de assistente. Já fez direto todo, já deu 9 anos, né? Até porque 15 anos é mais simples. Né? Eu queria mostrar no passo a passo, mas 15 anos foi redondo. Mas, que são 2/5 de 15. Porque 15 anos é divisível por 5, por isso ele é mais simples. Né? Porque daria, se eu dividir, daria 3 anos para cada 5 anos. Aquele cálculo que eu tinha feito em dias, ou que multiplicado eu queria fazer para ver a cada ano, mas já fizemos direto, porque foi, dentre a dificuldade, foi fácil, porque 15 anos é divisível. Né? Mas vamos pegar um outro valor. Vai lá, doutor Rubens, sem ser hediondo, pegue uma pena em que o crime foi cometido antes de 2007, e seja hediondo ou não, vai dar 1/6. 20 anos raso? 20 anos raso? E quando ele foi preso? (12 do 12 do 12? Não, ele pode ter respondido solto o processo. O crime foi cometido antes e ele foi preso depois. A gente tem que lembrar aqui a súmula vinculante 26. Essa brincadeira que eu estou fazendo aqui com o doutor Rubens, a gente precisa lembrar o seguinte, que, na verdade, nos crimes hediondos veio que o regime seria integral fechado, os hediondos e equiparados. Em 2006, foi julgado o habeas corpus 82.959 pelo Supremo, que declarou a inconstitucionalidade do integral fechado. E, a partir disso, até o advento da Lei 11.464, que mudou a redação do artigo 2º da Lei 8.072, a progressão dos crimes hediondos e equiparados também passou a ser feita por 1/6, aplicando o seu artigo 112 da lei. Então, por isso que eu brinquei. Eu quero que esse crime tenha acontecido antes para eu ir num 6º. Não é isso? Mas o que importa é a data do crime. Então, eu brinquei com o Rubens e falei, bom, então aqui, na verdade, ele só começou a cumprir a pena nesse momento. Respondeu solto o processo, não teve preventiva contra ele. Se 20 anos, e começou a cumprir no dia 12, então vamos desmembrar. 6 mais 20 anos, não é isso? 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. É isso? Eu estou desmembrando para facilitar aqui. Eu faço de cara, eu faço direto. Então, 6 dá 1 ano, mais 6 dá mais 1 ano, mais 6 dá mais 1 ano, e mais 2 dá 4 meses. Se eu somar isso, eu vou ter 3 anos e 4 meses. Não é isso? E vou pegar aqui a data de 12 de 12 de 2012, vou dia, mês e ano, e vou pôr 3 embaixo do 12, 4 meses está aqui embaixo do mês, e vou ter 12 aqui, esse 12
É um ano, vou passar um ano para cá, vou ficar com 4 meses aqui, 12, 13, 14, 15, 16. Ele terá direito à progressão no dia 11. 11 de abril é o dia do meu aniversário, tá? Obrigada pela data, tá? O Dr. Rubens ficou aí a noite toda pensando num valor que desse no dia do meu aniversário, não é isso? Porque eu tenho que tirar um daqui, né? Então, dá no dia 11 de abril de 2016. E assim qualquer cálculo. A dificuldade que a gente tem, eventualmente, no cálculo, seja numa subtração, seja numa soma, lembrar... Oba, Rubens, obrigada. Lembrar o seguinte, que um mês é igual a 30 dias, ainda que a gente tenha que fazer a correção, um ano é igual a 12 meses. Eventualmente, eu vou fazer uma soma em que eu tenho 22 do 11 de 07 mais 13 do 4 e 2. E eu vou tendo sobras aqui, eu tenho que dividir. E aqui eu voltei para esse cálculo mais em cima para que vocês entendam o que eu estou falando, né? Porque ficou muito aqui embaixo, acho que a turma de trás nem teve muito como enxergar. A primeira coisa que eu devo fazer, até pegar prática, porque depois a gente acostuma, é fazer essa divisão. Aqui eu pus dia, aqui eu pus mês, aqui eu pus ano. Existem pessoas que, para fazer cálculos, acabam transformando tudo em dia e depois vai dividindo tudo em mês e ano. É muito complicado, assim fica muito simples de fazer. Então, veja, se eu somar 3 e 2, 5, eu tenho 35 dias aqui, o que é mais do que um mês, já que um mês tem 30 dias. Então, eu corto, tiro 30, me sobra 5, levo 1 para cá. O mês daqui veio para cá. Só que se eu somar aqui, eu vou somar 11, 12, 16. Também não existe ano de 16 meses. Não é verdade? O ano tem 12 meses. Então, eu vou tirar 12 meses daqui, passar um ano para cá e vai me restar 4 meses. E aí eu somo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? E eventualmente, eu preciso, vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho uma pessoa em regime fechado e quero saber a situação dela para o regime aberto. Lembrando que as progressões não se fazem aos saltos. Ele tem que ter ido do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Não é isso? E, naturalmente, aliás, quem já teve cliente preso, e principalmente o preso, ele faz a contabilidade. É um contador. Devo tanto, paguei tanto. Não é isso? É débito e crédito. Não é isso? Não é verdade, Rubens? Né? Paguei, não devo mais. E ele tem razão. O que se pagou não se deve. Tanto que o artigo 112, 113 acho que é 113 do Código Penal vai dizer que a prescrição, no caso de fuga de preso, se contará só para o saldo restante da pena, porque o que ele já pagou, já pagou. Já cumpriu, cumprido está. Não é isso? Mas, eventualmente, assim, como ele já... Se ele tem... E eu vou fazer aqui uma coisa simplória, só para vocês entenderem. Se mais rápido, né? Se ele teve uma pena de 6 anos no inicial fechado, suponho que aquele seja reincidente, só para a gente ter uma ideia. Ora, se ele está no fechado, ele tem que cumprir 1/6 para o semiaberto, ele tem que cumprir 1 ano. Não é isso? Mas na hora que ele cumpriu 1 ano, a pena dele já deixou de ser 6 anos. Concordam? Pagou, não deve. Não é? Então, aqui, quando ele chegar neste ponto aqui, a pena dele está em 5 anos. Para ir para o semiaberto. Bom, se está em 5 anos,
ele tem que tirar 1/6 agora do restante da pena dele. Não é isso? O que vai dar 10 meses, né? É isso, Enzo? E eu tenho que fazer eventuais subtrações da pena que ele cumpriu para saber o quanto ele precisa, qual a pena que resta para tirar o novo sexto, né? Então, suponham, eu vou gastar todas essas folhas aqui, sou espaçosíssima. Rubens, puxa aí. Então, suponham uma situação assim, que ele tem uma pena de 13 anos e 7 meses, iniciou em regime fechado no dia 12, nós estamos com 12 na cabeça, né? Do 7 de 2013, tá certo? No fechado. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer é 1/6 dessa pena para saber quando ele poderia progredir do fechado para o semiaberto, tá certo? E vou lá. 12 está fácil, porque 12 é 6 mais 6. Portanto, dá 2 anos, 6 meses dá 1 mês, não é isso? 1 mês, sobrou 1 mês que dá 5 dias. Eu vou pôr aqui os 5 dias. Está aqui, e vamos só lembrar uma coisa, nesses 13 aqui. O artigo 10 do Código Penal fala que não serão computados frações de dia. Não é isso? Na verdade, se eu tenho 13 dias, eu tenho que cada 6 dias, um dia é 1/6. Não é isso? Concorda, senhor? 6 dias é um dia. Então, se eu tiver 12 dias, 2 dias. Vai sobrar um dia. Esse dia vai ser desprezado. Porque se eu dividir 6, um dia por 6, eu vou ter horas. E horas não se computa. Tá? Não são computadas. Então, eu vou ter aqui. Aqui eu tinha quantos dias aqui? 5 dias. Mais 2 dias aqui, eu vou ter 2 dias. Esse é 1/6 da pena dele, de 13 anos e 7 meses. Tá certo? Se ele começou a cumprir no dia 12, dá 7 dias, desculpe, é verdade. 7 dias a 5, eu falei, mas não somei. Se ele começou a cumprir no dia 12 do 7 de 2013, dia, mês e ano, eu vou pôr ano embaixo de ano, mês embaixo de mês, dia embaixo de dia, e vou somar. 12, 7, 19, 7, 1, 8, 15. Menos 1 aqui. Então, na verdade, 1/6 aqui vai dar no dia 18 de agosto de 2015. Tá certo? Bom, mas ele terá que ter cumprido essa pena no dia 18 de agosto. E se ele cumpriu no dia 18 de agosto de 2015 essa pena, esse quanto aqui que ele cumpriu, ele já não tem que cumprir, porque já está cumprido. Então, eu tenho que descontar do todo para fazer o novo cálculo. Então, vejam, se a pena dele era de 13 anos e 7 meses, dos quais ele teria que ter cumprido 2 anos, 1 mês e 7 dias, dia, mês e ano, vejam, eu vou ter que fazer uma subtração para saber quanto resta dessa pena no dia 19 de agosto, porque ele já terá que ter cumprido isso para poder progredir, não é isso? E eu quero saber, a partir dali, quando a nova progressão. Então, é uma subtração. Eu vou sempre nessa mesma seta. Eu não tenho mês nenhum aqui, eu não tenho dia nenhum aqui. Eu não tenho como tirar 7 do nada. Não é verdade? Então, eu vou emprestar um mês. Vou cortar aqui 7 meses, vou deixar 6 meses aqui, e vou passar aqui como 30 dias, porque 30 dias é igual a um mês. Tá certo? No que eu trouxe um mês na coluna de dia, eu trouxe como 30 dias. Agora dá para fazer. 7 para 10, 3. 1 para 3, 2. Deu 23 dias. 1 para 6 é possível, dá 5. E 2 para 13 dá 11. O que significa que no dia 18,
do 8 de 2015, a pena dele será de 11 anos, 5 meses e 23 dias. Está certo, Rui? Está fazendo comigo? Ok? Não mais 13 dias, já que ele já teria que ter cumprido isso. Então, veja. Então, quando ele foi para o regime, quando ele teve direito ao regime semiaberto, seria no dia 18/8/2015, com uma pena de 11 anos, 5 meses e 23 dias. Oi? Está tudo certo aqui? Por isso que eu trago assessores, para irem fazendo as contas juntos, né? Já que nós amamos matemática, não é isso? Muito bem. E agora eu tenho que tirar 1/6 desse 11 anos, 5 meses e 23 dias, para saber quando ele terá direito ao regime aberto. Façam. Enzo, faça aí também. 11 anos, 5 meses e 23 dias. Vamos ver se a gente entendeu. Então, primeiro 11 anos, lembrando que 11 anos são 6 anos mais 5. Para usar a tabela aí fica mais fácil. 6 anos, 1 ano, 5 anos, 10 meses. Então, os 11 anos dá 1 ano e 10 meses, não é isso? Depois temos mais 5 meses e mais 23 dias. Amamos a matemática, né? Alguém chegou já ao resultado? Alguém estão tentando fazer? Estão tentando. E aí eu chego no valor de quando ele terá direito ao regime aberto. E aqui, depois que vocês fizerem esse cálculo, nós vamos fazer algumas considerações sobre isso, sem contas agora, tá bom? Lição de casa, vejam bem, volta às aulas, foi na segunda e nós estamos aqui fazendo contas de volta às aulas. Fez? Chegaram a um valor aí? Chegaram? Não? Alguém chegou ao valor? Não é justo, ele é rapidinho. Quanto deu, Enzo? 1 ano, 10 meses e 23 dias. Ou seja, eu tenho que daí somar 1 ano, 10 meses, aqui, 10 meses e 23 dias, 8, 9, 10, 11, 4... Hã? 28 e não 23? 8 e 8, 16, 46, vou tirar 30, tenho 16, vou aqui, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 6. Daria no dia 15 de julho de 2017, a possibilidade dele estar progredindo para o regime aberto. Tá certo? Agora, aqui a gente tem alguns fatores que tem que ser... Não sei onde está a tampa, o que eu fiz com a tampa. Aqui a gente tem que considerar alguns fatores importantes. Por exemplo, que durante o tempo que ele está cumprindo a pena, ele pode trabalhar e fazer a remissão. Ele pode estudar e remir com estudo. Hoje, o Estado de São Paulo já assinou a portaria com o DPEM em relação à remissão pela leitura também. E é possível acumular esses 3 tipos de remissão. Ou seja, a cada 3 dias trabalhados, 1 dia remido. A cada 12 horas estudadas, 1 dia remido. E a cada livro lido no período de 30 dias, 4 dias remidos. E isso tem que ser levado em consideração no período que ele está e é considerado como pena cumprida. Ou seja, se
ele, na verdade, lá vou eu virar aqui de novo, só para a gente entender o seguinte. A questão... Achou a tampa, obrigada. Vamos supor que ele tivesse que cumprir no regime fechado, a pessoa presa tivesse que cumprir 1 ano e 3 meses, o que daria no dia 5 de maio de 2015. Tá certo? Ou 1/6 da pena dele seria de 1 ano e 3 meses e venceria, portanto, esse 1/6 para ele poder progredir para o semiaberto no dia 5 de maio de 2015. Mas ele teve 3 meses remidos pelo trabalho, não estudou. Só remiu pelo trabalho e foi feito o cálculo, 3 meses. Se ele trabalhou nesse período do regime fechado, e a remissão é considerada pena cumprida, o que seria aqui, dia 5 de maio de 2015, como esses 3 meses já serão considerados como cumprida, vai trazer isso para 3 meses antes. Ou seja, o lapso temporal dele daria no dia 5 fevereiro, né? De 2015. Porque tem que ser considerado como tempo cumprido na faixa que ele está. Se ele está cumprindo em regime fechado, ele deve ser descontado ou considerado cumprido no regime fechado. Quando eu comecei a trabalhar na FUNAP, na década de 90, não devia ter me contado, né? A remissão ela era feita num cálculo diferente. A pessoa trabalhava, somava esse tempo remido, era descontado do cômputo geral da pena. Se ele tinha uma pena de 10 anos e trabalhava 2 meses, a pena de 10 passaria a ser de 9 anos e 10 meses, e fazia um novo cálculo em cima disso. O que, para efeitos de progressão, dava 1 dia, 2 dias, praticamente não se notava. No entanto, o preso não é obrigado... Aliás, ele é obrigado a trabalhar quando ele está no aberto, porque todo mundo é obrigado a trabalhar, deve trabalhar, não é isso? Mas, pelo trabalho, ele não faz remissão. Ele faz pelo estudo, mas não pelo trabalho, no regime aberto. Ou seja, pelo trabalho, ele só podia fazer a remissão no fechado e no semiaberto. Seria uma injustiça somar essa remissão no todo, quando ele estava trabalhando nessa faixa. Hoje está totalmente pacificado o entendimento de que ele efetivamente vai remir, se ele remiu no fechado, vai ser descontado e trazido no fechado. Ou seja, vai antecipar, e aí uma antecipação considerável, para a progressão de regime. Só para lembrar, a Susana Richthofen, ela teve uma pena alta, uma pena total de 39 anos e 6 meses, sendo que desse período, ela teve 38 anos pelo duplo homicídio dos pais. 1 ano e pouco foi porque teria forjado lá o local, um outro artigo não hediondo. Ela trabalhou desde o primeiro dia que ela entrou no estabelecimento prisional e veio remindo penas. Ela ficou muito tempo presa, depois teve liberdade, teve um relaxamento de prisão por excesso de prazo, depois acabou ficando num aberto, e depois foi para a júri, acabou sendo condenada. Esse tempo cumprido antes pela detração do artigo 542, e é cômputo de pena, ele se computa para efeitos de progressão de regime. Ela tinha o lapso para 1/6 da pena. Quando o Supremo julgou inconstitucional o regime integral fechado. Ou seja, ela, com a remissão e com o tempo cumprido, ela rapidamente já teve 1/6 possibilitado, já preenchido. O juiz de primeiro grau de execução,
quando foi julgar a progressão dela, disse que, que a remissão seria pelo cômputo total, sabendo que não era verdade. Houve um agravo, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, e o Superior Tribunal de Justiça falou, não, é pela fração. Então, é na fração que se incide, e, portanto, se ela trabalhou 3 anos e pouco, desculpe, se ela está presa 3 anos e pouco e já remiu 1 ano e pouco, ela já tem o lapso para progressão de regime. Curiosamente, nessa época, estava para ser editada a súmula vinculante 26, que colocou que, afinal, o artigo 2º da Lei 8.072, com a redação de 90, era inconstitucional, mas possibilitando o exame criminológico. E isso, assim, praticamente com uma dedicatória a Susana Richthofen. Foi especificamente pelo caso dela que se pensou, bom, se for só o bom comportamento e o lapso, ela faz a progressão com 3 anos e pouco, numa pena de quase 40 anos. Como justificar isso para a população? Não é verdade? Afinal, ela passou por alguns exames, não foi considerada apta à progressão, e quando foi, afinal, ela pediu para permanecer no fechado. Não é isso? Mas, de qualquer forma, considerado, inclusive, no caso dela, portanto, esse foi assim, uma discussão que chegou a nível mais alto e pacificado esse entendimento. A remissão, ela é do período em que a pessoa está. Lembrando que a remissão pelo trabalho só pode ser feita no fechado e no semiaberto. Porque a pessoa no regime aberto, ela tem o dever de estar trabalhando e se sustentar, né? Já a remissão pela leitura, diferentemente, pode ser tanto no fechado, quanto no semiaberto, quanto no aberto, quanto no livramento condicional. Isso está muito correto, porque se a pena é uma busca de uma reeducação, de uma ressocialização, não gosto muito do termo ressocializar, mas, enfim. Mas se ela tem esse caráter educativo, nada melhor do que a pessoa, pelo estudo, poder se reabilitar. Não é isso? Aliás, eu trabalhei na PAC de Bragança, e depois aqui no estado de São Paulo, quando eu fiquei na secretaria, e eu fui dar uma vez num congresso, fui fazer uma palestra e falei sobre isso, que o problema era que as pessoas reabilitadas não têm emprego, porque a PAC ela fez esse grande benefício. Como é a comunidade que entrava para ajudar no cumprimento de pena, achava um emprego para a pessoa que estava presa. O duro é a gente falar assim, olha, esta senhora está muito reabilitada, fez um belíssimo cumprimento de pena, foi só um assalto que ela cometeu, portanto, empreguem na casa de vocês. Porque o discurso é legal, a prática é um pouco mais complicada. Então, habilitar a pessoa para ser autônomo, para poder ter um outro tipo de possibilidade de trabalho, é a forma melhor de poder reinseri-lo na coletividade, não é isso? E que seria a ideia primordial da própria pena. E, em razão disso, e sensível a esse tipo de situação, a lei possibilitou a remissão pelo estudo, no fechado, no semiaberto, no aberto e no livramento condicional. Mais do que isto, se a pessoa conseguir um certificado, ainda em cima daquilo que foi remido pelo estudo, terá o acréscimo de mais 1/3 dos dias. Então, será premiado pelo certificado de conclusão de curso. Por outro lado, o artigo 127, já estou encerrando. O artigo 127 da LEP fala que, se a pessoa cometer uma falta grave, ela terá a perda de até 1/3 dos dias remidos.
se até 1/3 não tem um patamar mínimo. Não é verdade? Então, a ideia é assim, bom, o patamar mínimo, alguns professores entendem que é 1. A perda de um dia. Eu entendo que o patamar mínimo é 0. Pode, naquele caso específico, se entender. Não é caso de remissão, de perda de dias remidos, apesar da falta ser grave. Basta que o juiz fundamente. O fato é que, acima de um dia, pelo menos, ou de 0, mas que vamos pensar em 1, então, a decisão tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. Está no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Toda decisão deverá ser fundamentada sob pena de nulidade. Não é isso? Ou seja, para que seja os dias perdidos de remissão sejam superiores a um dia, teria que ser fundamentada essa decisão. Está se pacificando, o que é muito preocupante, a falta de fundamentação com a perda de 1/6. Como o máximo é 1/3, então 1/6 não seria o máximo legal, mas também não é o mínimo. Mas está se pacificando que 1/6 seria o natural. Está mais ou menos como as circunstâncias agravantes do artigo 61 do Código Penal, que ficou meio de uso aí, ninguém discutiu muito, e hoje se entende que aumenta 1/6. Eu brigo. Eu acho que não tem o quanto. Se não tem, não tem, a gente tem que brigar. Não, tem que aumentar só em 1 milésimo, né? Enfim, concordo? Em um dia, não tem o quanto. Mas o 1/6 está se pacificando. Briguem. Não deixem que pacifique. O artigo 127 trouxe também o fato de que os dias, a data da falta grave será marco para novo tempo de formação de período de remissão. O 127 está na seção que se fala de remissão de pena. Portanto, ele está falando especificamente de remissão. Eu cometi uma falta grave no dia 28 de janeiro de 2015. Foi hoje, a partir de hoje, se eu estiver trabalhando, eu estou formando um novo período aquisitivo de remissão. Tá certo? Se for trabalho, cada 3 dias, um dia, e assim, se for leitura, se for educação, né, se eu estiver frequentando algum curso, enfim. No entanto, o TJ de São Paulo fez um entendimento por analogia, dizendo que esse será o marco também para progressão de regime prisional. Não para livramento, porque também está pacificado que a falta grave não pode ser computada para efeitos de livramento condicional, nem para indulto, mas que, no caso de progressão, a falta grave ela será o marco para um novo período aquisitivo de 1/6. Não é isso que diz a lei. Não é isso que está falado lá. Ela está falando de remissão. Quer dizer, se interpretou uma interpretação por analogia e malamparte. Né? Parece que isto é vedado, né? Que se interprete a lei para pior, né? Contra o réu. Então, também tem que ficar atento a esse tipo de interpretação, porque é uma interpretação esdrúxula. Mas o TJ de São Paulo está entendendo, os juízes de primeira instância e o Tribunal de Justiça estão entendendo nessa situação, de que teria que tirar 1/6. O Regimento Interno Padrão do Estado de São Paulo, ele dá o prazo de, salvo engano, de falta grave, 6 meses para reabilitação de conduta. E o que significaria que ele tem um parâmetro de reabilitar a conduta para poder pedir. Não tem nada na lei que fale que tem que cumprir um novo 6º para poder ter novamente direito a pleitear um benefício. Então, aí é um entendimento terrível e que tem que ser discutido. E uma última coisa é que a LEP ela tem alguns enganos que também, apesar dos juízes estarem assim, bastante sensíveis, mas a gente precisa lembrar para que não ocorra com vocês esse tipo de coisa, ou se ocorrer, vocês briguem. Que é a questão
da saída temporária e do trabalho externo do preso. Nós temos que a saída temporária ela só pode ser no regime semiaberto. A permissão de saída pode ser no fechado, se for por causa de doença, morte na família, né, que é a permissão de saída. Mas aquela saidinha, né, só é possível no semiaberto. Ou como chamam alguns jornalistas, o indulto de Natal, né, que estão falando da saidinha, né? Enfim, não aprenderam até hoje. Mas as saidinhas, aquela do Dia das Mães, Dia dos Pais, não é isso? Só pode ser no semiaberto. No aberto, não, porque ele já está em aberto, não tem para sair para onde, né? No fechado, não é possível. Muito bem. Só que a lei fala no cumprimento para a saída temporária de 1/6 da pena se primário ou 1/4 se reincidente. Ora, com 1/6 da pena, se não for hediondo nem equiparado, ele terá direito à progressão de regime. Se eu entender que ele precisa cumprir 1/6 da pena, ou 1/4 se reincidente, e não for hediondo nem equiparado, eu estou entendendo que a lei não funciona. Quer dizer, que ele vai cumprir o tempo legal e vai continuar sem definição a situação dele. Não é isso? Ora, 1/4 é mais que 1/6. O artigo 112 da LEP não trata de forma diferenciada o primário do reincidente. Só a lei de crimes hediondos. O artigo 112 fala que a progressão se dará com 1/6 da pena. Ou seja primário, seja reincidente. Agora, se ele for reincidente, ele só vai poder ter saída temporária com 1/4 da pena. Se ele veio do fechado para o semiaberto, tudo bem, porque ele já tem esse lapso. Mas o problema é que se ele pegou um regime inicial semiaberto, em tese ele não terá direito a essa saída temporária. Não é? E mesma coisa o trabalho. Aliás, de novo te chutei. O Zé Dirceu acabou popularizando o artigo 37 da LEP, porque um dos ministros não deixava que ele saísse trabalhar. Não é isso? Dizia, não, tem que cumprir 1/6. Pô, caramba! Se a lei fala, e o artigo 33 do Código Penal fala que o semiaberto tem direito a trabalho, se a lei fala no direito à remissão, tudo bem que ele arrumou um trabalho humilde como nós, né? Ia trabalhar lá num hotel para ganhar 20 mil reais, porque dinheiro de pinga. Enfim, de qualquer forma, foi vedado a ele, depois se voltou atrás. Mas a saída para trabalho, porque ele não tinha cumprido o lapso. Bom, mas quando ele cumpriu o lapso, ele saiu. Ele está em regime aberto. Não é verdade? Porque o correto não é esperar como se espera, às vezes mais de ano entre ter pleiteado a progressão e ela ter sido deferida, que é o que tem acontecido muito. Não é? O correto é, no dia que ele fez o lapso, é ele ter o seu direito garantido e já progredir para o regime mais brando. Nas cidades de interior, eu vou falar da minha cidade, Bragança Paulista, é legal, porque como ele pode pedir 30 dias antes, ele sai no dia e sai de manhã já. Quer dizer, ganhou o dia todo já no aberto, por exemplo, ou no semiaberto, que se progride lá mesmo. Mas em presídios, eu posso citar algumas VECs complicadas, né? A gente tem, por exemplo, a de Campinas, em que é um volume muito grande de processos de execução, com 2 juízes acabam não dando conta da demanda e demorando um tempo entre pleitear e efetivamente. Mas isso está errado. Não é verdade? Isso é que não está certo. O que significa que fiquem atentos quando pleitearem pedidos aí de trabalho externo, nesse sentido de que uma lei que se contrapõe a outra, ela não pode ser considerada, né? Muito bem, eram isso as considerações. Estou aberta a perguntas.